A gente vai fazer química, pra gente dar uma pausa, tá? Pra intercalar, pra não ficar só em física. Aí, o que acontece? Isso são questões do vestibular. Então, se tiver alguma coisa que a gente não tiver falado ainda, aí eu vou pausando para explicando. Porque tem a parte, a gente começou a ver estequiometria agora, tem uma parte chamada valores de entalpia, que talvez vocês já tenham visto no colégio, mas a gente ainda não falou aqui no curso, né? Que é a quantidade de energia, variação de energia para uma reação acontecer. Então, aqui, ó. Utilize o conteúdo a seguir para responder a questão 1. O tricloreto de fósforo. Então, tri porque são 3, né? 3 cloretos para 1 fósforo. Aí, lembrando um pouquinho, fósforo é da família 5A, então pela regra do octeto ele precisa de 3 elétrons para se equilibrar. O cloro é da família 7A. Então, cada um cloro aí desse vai fornecer um elétron para ele, por isso PCl3. É uma ligação iônica, né? Porque um é da família 5, outra da 7. E aí ele é usado na produção de defensivo agrícola e aditivo de plástico. A obtenção do tricloreto de fósforo é feita a partir da reação entre o fósforo branco sólido P4 e o gás cloro Cl2. Aí ele mostra aqui o fósforo branco, né? Aí que tá falando perigo inflamável. A reação de obtenção do tricloreto de fósforo é representada pela seguinte reação não balanceada. Não balanceada quer dizer que não está igual. A quantidade de átomos de elementos que eu tenho no reagente, que é o que está antes da setinha, tem que ser igual à quantidade que eu tenho depois, que é o produto. Então, por exemplo, aqui eu tenho 4 fósforos, aqui eu só tenho 1. Aqui eu tenho 2 cloros, aqui eu tenho 3. Então, tenho que colocar uma quantidade, por exemplo, se eu colocasse 1/4 aqui, na frente do fósforo, ficaria com a mesma quantidade, ficaria P aqui e P aqui, só que aqui é Cl2 e aqui é Cl3. Aí não ficaria igual. Poderia tentar fazer, botar 3 aqui, que aí ficaria 6, e 2 aqui, aí ficaria 6 de cloro aqui no reagente, 6 no produto. E aí eu botando 2 aqui, ficaria 2 fósforos. Esse P4 para virar P2 eu teria que dividir por meio. Aí aqui, ó. O que acontece? Dentro da tabela periódica, não sei se vocês vão lembrar, cada elemento ou ele é mais eletronegativo ou é mais eletropositivo. Quanto mais para a direita, mais eletronegativo, porque eu estou chegando na família 5A, 6A, 7A. Então, por exemplo, um elemento da família 1A e um da família 7A. Quem é mais eletronegativo? Da família 7A, porque falta um elétron para ele se equilibrar. O NOx dele é menos 1. Da família 1A, mais 1. Tá? Então, aqui. O fósforo, a eletronegatividade dele é 2,2, do cloro 3,2. Tá vendo? O cloro é maior. O cloro é 7A, como eu falei, e o fósforo 5A. Então, o cloro acaba sendo mais eletronegativo. Mas vamos ver o que ele quer saber disso, né? Por enquanto, a gente só viu informação. Considerando-se o composto tricloreto de fósforo, a classificação das ligações do fósforo e a geometria molecular são... Então, o fósforo ele vai ficar como se fosse no meio, né? E aí, eu tinha falado iônica, mas não, é covalente, porque o que acontece? Eles estão do mesmo lado, vamos dizer assim, da eletronegatividade. Então, eles fazem ligação covalente. Um macete, CHON, C-H-O-N. Esses elementos sempre vão fazer ligações covalentes entre si, né? E são os mais eletronegativos, tá? Então, é uma ligação covalente polar, certo? E vai fazer pirâmide trigonal. Pirâmide trigonal é como se fosse uma pirâmide em 3D, certo?
Tudo bem? Sim. Tá, Amanda, tá. Então tá bom. Segunda questão. A rotulagem nutricional é uma ferramenta capaz de ajudar os consumidores a fazerem escolhas alimentares mais saudáveis. No Brasil, a lupa de alto teor foi introduzida em 2002 pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, com o propósito de informar as pessoas sobre a composição dos alimentos. A lupa de alto teor de açúcar adicionado deve constar no rótulo de bebidas de consumo humano que contenham quantidades superiores a 7,5 gramas de açúcar por 100 ml. Só uma curiosidade, não sei se vocês já viram que a Coca-Cola agora tem um negócio falando que ela tem menos açúcar. Eles diminuíram um pouquinho só para poder não entrar numa, numa tabela, né, da Anvisa específica, que aí deixaria, enfim, ele entraria em outra classificação. Aí se vocês pegarem quem gosta de Coca-Cola, porque eu sou viciada, né? Você vê que o gosto dela deu uma diferenciada, sem ser a Coca Zero, a Coca comum mesmo de açúcar. Depois dá uma olhada, ver se isso aí você já, não sei se vocês já observaram isso, mas tem essa aqui, alto teor de açúcar, mas fala que foi diminuído um pouco. Aí ele fala, a quantidade mínima de açúcar presente em 250 ml de uma bebida que exibe a lupa de alto teor de açúcar adicionado no seu rótulo é igual a quanto? Então, olha só, 7,5 gramas de açúcar tem em cada 100 ml. Ele está pegando o quê? 250 ml. Então, ele está pegando o dobro mais um quarto. Então, esse valor tem que ser maior, né? Aí aqui, essa questão já é de estequiometria, uma regrinha de 3. 7,5 gramas de açúcar está para 100 ml, assim como X gramas de açúcar está para 250. Mas se a gente pensar de cabeça, 250 ml é o quê? 100 mais 100 mais 50. Então, 100 mais 100, 7,5 mais 7,5, 14 dá 15. Mais 50, 50 é metade de 100. Né? Então, 15 mais metade disso aqui. 18,75, letra C. Aí o que acontece? Ele vai fazer a questão, tá vendo aqui, ó, por uma fórmula, concentração igual a massa sobre volume. A massa é 7,5, o volume é 100. E aí ele iguala isso com a massa do outro igual a 250. Mas repara que se você fizer por regra de 3, como eu fiz na minha cabeça, dá no mesmo. É só você fazer uma regrinha de 3. A primeira coluna se refere a massa e a segunda ao volume. E aí, se você multiplicar cruzado, você vai achar isso aqui. Mas vocês entenderam o que eu falei em pensar que 250 é 100 mais 100 mais 50? Então é Sim. 7,5 mais Sim. 7,5 mais 7,5 dividido por 2. Dá no mesmo. O legal dessa parte de estequiometria, vai chegar um ponto que você não consegue fazer assim por regra de 3 simples, porque às vezes envolve uma regra de 3 composta. Mas quando são probleminhas mais básicos, dá pra gente sair dessa maneira, sem usar a fórmula, tá? Vamos lá, questão 3. Síndrome do odor de peixe. Muitos profissionais que trabalham com pesca têm que ter uma higiene redobrada para não levar o cheiro dos animais para casa. Mesmo assim, existem pessoas que nem passam perto do mar, mas sofrem com o mesmo problema. É o caso de indivíduos que sofrem de uma condição genética rara chamada trimetilaminúria ou apenas síndrome do odor de peixe. Tá. Trimetil, eu já sei que tem 3 metis aqui, né? Laminúria é alguma nomenclatura aí. Essa patologia transmitida hereditariamente faz com que a pessoa seja incapaz de metabolizar o composto químico trimetilamina, resultando na excreção excessiva dela na urina, hálito e suor. O composto químico citado no texto apresenta qual estrutura? Então vamos pensar aqui, ó. Trimetil, que eu falei para vocês. Trimetil quer dizer que são 3 metis como ramificação. Isso a gente viu, né? CH3, 3 CH3 como ramificação.
Trimetilamina. O que é uma amina? Que elemento que a gente tem na amina? Começa com N. Alguém lembra? O quê? Nitrogênio, né? Lembra da aula de biologia da Estela, da professora Estela? A amina é o quê? É uma ligação carbônica em que eu tenho a amina, né? Ali. Então, é uma amina que é um nitrogênio ligado a 3CH3. Então, eu tenho que procurar aqui a reação em que eu tenho 3CH3 ligados ao nitrogênio. É a letra B. Tudo bem, meninas? Sim. Não pode ser a D nem a E de jeito nenhum, porque aqui tem oxigênio. E aí vai fugir do que a gente viu até agora. Então a gente ficaria entre A, B e C. Só que aí é o que eu falei, a amina é CH3. Aí você mata a charada por aqui. E aí o nitrogênio é da família 5A, ele tem que fazer 3 ligações covalentes para ficar equilibrado. Questão 4. Experimentos abrem novas frentes para energia limpa. Diferentes esforços de pesquisa buscam viabilizar novas formas de gerar energia. Saiba como funciona alguma dessas técnicas experimentais. Fusão nuclear. A técnica replica o que ocorre no interior do Sol, unindo núcleos de átomos de hidrogênio para formar núcleo do hélio. Essa conversão libera muita energia térmica, então convertida em eletricidade, sem gerar lixo radioativo. Desafio. Sistemas atuais ainda gastam mais energia do que produzem e as câmaras de reação sofrem muito desgaste. Aí ele pergunta qual é o processo que ocorre análogo no Sol. Aí ele dá aqui as reações. Então, no Sol existe a fusão do gás hélio. Então, gás hidrogênio, que, né? 4 gás hidrogênios formam o hélio mais outras partículas. E aí, dentro das alternativas que a gente tem o mais próximo, é o da letra C, o carbono 12, com outro carbono forma magnésio mais algumas partículas. Tudo bem? Sim. Essa parte Essa eu não entendi muito, fiquei meio perdida. Essa a gente ainda não viu ainda na parte de química, porque isso aqui vai falar de radioatividade, a gente não estudou ainda. O que acontece? O hidrogênio ele forma o gás hélio com 4 elétrons mais 2, tá vendo? E mais outras partículas. Aqui, o carbono, se você somar aqui, né, 12 com 12, 24. Então, ó, 23 elétrons. E aí, ele perde um elétron. Esse um elétron que ele perde é o que está aqui, N, que são as outras partículas. E aí, o elemento que tem 23 elétrons é o magnésio, entendeu? Por isso que é a letra C. Por exemplo, aqui na letra D, o hélio tem 6 elétrons. Então, não tem como ser o lítio com 6 de novo, entendeu? Ele não pode ter a mesma quantidade de elétrons. Ele tem uma certa quantidade. Na ideia na matéria de radioatividade, eu tenho um elemento. E aí, ele tem uma certa quantidade de elétrons. Ele vai perder parte desses elétrons para a radioatividade. E aí, a quantidade de elétrons que sobra forma um novo elemento. Então, o hidrogênio aqui, ele tinha 1 elétron. No caso aqui, ele formou 4. Aí, qual é o elemento da tabela periódica que tem 4 elétrons? É o hélio. E aqui a ideia é essa. Aqui eu tenho carbono com 12, carbono com 12. Quando eu junto 2 carbonos, teria que dar 24. Só que ele perde um elétron, então mais um N. Esse N aqui é a partícula de elétron que foi perdida. E é o que sobra é 23. Aí na tabela é o magnésio. Tudo bem? Entendi, tá bom. Obrigada. Tá? Mas a gente ainda vai estudar isso em química, porque como eu tô pegando questão de vestibular, tô pegando o que a gente já viu e o que a gente não viu ainda, só para ter uma noção. Aí aqui, ó.
Útil na indigestão, o bicarbonato deve ser utilizado com critério. É comum que muitas pessoas sintam peso no estômago após fazer refeições muito pesadas. Nesses momentos, muitos recorrem ao bicarbonato de sódio como uma solução rápida para aliviar desconfortos estomacais. Embora seja vendida sem prescrição, é fundamental ter em mente que o seu uso deve ser moderado e feito com certa precaução para evitar efeitos diversos. Tá. A reação química que ocorre no estômago quando o bicarbonato de sódio ocorre, né? Ela pode ser representada pelo quê? Então, antes da gente pensar bicarbonato de sódio, bi é 2, né? E aí a gente tem que lembrar que o nosso organismo, nosso estômago é ácido. E aí, o ácido que a gente tem no estômago é o ácido clorídrico. E a ideia é que quando a gente toma isso é porque a gente não está muito bem do estômago. É tentar dar uma equilibrada, né? Então, o bicarbonato é o NaHCO3 e ele vai reagir com HCl. Então, uma base com ácido mais base vai dar o quê? Sal mais água, mais CO2, né? Ele vai soltar os gases aqui. Então, seria a letra B, que representa essa reação, tá? O Na2CO3 já não seria o bicarbonato de sódio, seria o carbonato de sódio, não o bicarbonato, que tem um H, tá? E aqui já seria também outra, aqui já reagiu, já tá dando outra coisa aqui. Aí aqui, ó, essa questão 6 entra no que eu falei de entalpia, que é uma matéria também que a gente não viu ainda. Mas assim, resumindo, a grosso modo, igual aquela questão ali de radiação. Entalpia é a quantidade de energia que eu preciso fornecer para uma reação acontecer. E aí, quando eu dou calor, eu acho que eu já falei disso em algum momento, que a gente tem a desnaturação da proteína. Por exemplo, quando eu tô com febre, eu tenho que diminuir a minha febre, porque se a minha febre ficar muito alta e eu perder o controle, ela aumentar muito, ela pode desnaturar as proteínas do meu organismo. E aí a pessoa pode até perder funções vitais, pode ficar cega, enfim. Porque toda reação química no nosso organismo, em alguns pontos, precisa de uma determinada proteína que tem um formato específico para encaixar ali para aquela reação acontecer. Então, quando eu aumento a temperatura, essa proteína fica exposta a esse calor. E se for excessivo, ela perde o modelo dela de encaixe no local chamado sítio, né? Sítio ativo, sítio de princípio ativo, uma coisa assim. E aí não reage mais. Mas quando eu quero que uma coisa aconteça mais rápido, eu forneço calor. Né? Se eu deixar a água aberta na panela para o céu, ela vai evaporar ali depois de um tempão, de horas ou dias. Mas se eu botar água para ferver, eu estou fornecendo calor para ela ir mais rápido. Então, eu estou acelerando o processo, tá bom? E aí, quando um processo de reação química ganha calor, ele é chamado endotérmico. Quando ele perde calor, é exotérmico. Então, vamos ver aqui, ó. A gasolina tem como um dos componentes o isoctano, que em situações com fornecimento insuficiente de ar pode sofrer combustão incompleta produzindo monóxido de carbono. De acordo com as reações a seguir, então ele está me mostrando aqui duas reações, é como se fossem duas etapas de reação. Repara que eu tenho CO2 aqui, CO aqui. Aliás, CO2 aqui, CO2 aqui. E aí eu tenho essa primeira equação, essa segunda equação. Entalpia menos 5.471, entalpia menos 283. Aí ele pergunta qual é a entalpia de reação da combustão incompleta de 1 mol de isoctano líquido. O que acontece? A ideia, quando a gente tem duas reações assim, é sempre tentar juntar as duas em uma só, entre aspas, somar as reações. Só que para eu somar as reações, deixa eu ver aqui se... O que eu tenho que fazer? Uma das reações eu vou ter que inverter. Como assim? É como se essa setinha aqui fosse um sinal de igual. Então, para eu poder cortar
um elemento com outro, eu tenho que ter um elemento do lado direito depois da setinha na reação e outro mesmo elemento do lado esquerdo da setinha no reagente. Então, por exemplo, aqui, o CO2 e o CO2 estão do mesmo lado. Se eu inverter essa segunda reação aqui, ou seja, botar como se ela estivesse voltando, CO2 setinha, CO mais meio de O2, eu vou poder depois simplificar o CO2 daqui com o CO2 de cá, que vai estar pro lado de cá. E essa entalpia vira positiva, tá? É só para dar ideia para vocês do que a gente ainda vai ver, tá? Eu inverto uma das reações, aí olha só, eu tenho CO2 aqui, CO2 aqui, eles vão acabar se cancelando, tá? E esse oxigênio também vai acabar se cancelando com esse daqui, ou vai juntar. Então, vai sobrar C8HO18, ó. Como aqui eu não tenho a mesma quantidade de oxigênio, eles vão se somar, vai dar esse aqui. O CO2 sumiu, tá vendo? Que ele não tá aqui. E aí sobra água mais CO. Deu para entender a ideia? Ou ficou muito confuso? Eu não consegui entender muito bem, não. Olha só. Essa... eu tenho que cortar, eu tenho que cancelar esse aqui. É porque eu não consigo escrever quando tá aqui no PDF. Eu vou abrir um PowerPoint aqui só para explicar, tá bom? Porque eu não vou conseguir escrever nisso aqui. Aí eu vou parar de compartilhar essa tela aqui, mas só para eu explicar. Depois eu volto para cá. A gente ainda vai ver essa matéria, mas para vocês entenderem a questão. Vou mudar a tela, tá? Apresentar algo mais. Vê agora se vocês estão olhando o PowerPoint. Sim. Sim. Tá. Então, olha só. Vou jogar PowerPoint. O que acontece? O que eu tava falando pra vocês é o seguinte, é como se isso aqui fosse uma equação. Aí eu falei pra vocês que aqui tem CO2 e aqui também. A minha ideia é pegar essas duas equações e somar elas. Mas, para eu somar, o que eu vou fazer? O CO2 aqui está do lado da reação e aqui também. Quando eu vou somar, eu tenho que fazer com que uma fique do lado do reagente e outra do produto. Então, o que eu vou fazer? Eu vou repetir o de cima, C8H18 mais 25 meios de O2, dando 8 CO2 mais 9 de H2O. E eu vou inverter essa reação daqui de baixo. Ela não tá pra cá, eu vou escrever ela de lá pra cá. Então, ela vai ficar assim, ó. CO2 reagindo, dando CO mais meio de O2, tá vendo? O que era reagente virou produto e o que era produto virou reagente. Entendeu agora a ideia? Aí, quando eu for somar, eu tenho que fazer... eu tenho que equilibrar, ou seja, eu tenho que ter a mesma quantidade de CO2 e CO2 aqui, né? Então, eu multiplico essa equação aqui de baixo toda por 8, por exemplo. E aí, quando eu faço isso aqui vezes 8, aqui vira 4, né? Esse pedaço aqui vai virar 4O2. Quando eu faço isso, o que eu posso fazer? 8 CO2, corta com 8 CO2, vai embora. Aí, o que sobra aqui no reagente? C8H18 mais 25 meios menos 4O2 vai dar aquele lá, 17 meios de O2 reagindo. O que sobrou do lado de cá? 8CO mais 9H2O. Deu para entender a ideia? Quando eu tenho um elemento que está do lado do produto e outro está do lado do reagente com a mesma quantidade, eu posso cortar. Deu para entender isso agora? Melhor? Sim, consegui entender.
E aí o que acontece? O valor da entalpia, que é esse ΔH aqui, quando eu inverto a reação, ele muda de sinal. Então, se ele era menos 283, ele vai virar mais 283. Tá? Só para passar a ideia. Vou voltar para lá. Camila, entendeu? Entendi. Mas quando multiplica por 8, não multiplica ele também, não? Esse valor? Sim, também, da entalpia. Mas ali só tô passando a ideia no grosso modo, entendeu? Pra gente entender a ideia do balanceamento ali da equação. E ele fica positivo. Isso. Uhum. Tá bom. Então, aqui, tá vendo? Ele vai ficar positivo e quando eu multipliquei por 8, multiplico a entalpia por 8 também. E aí eu vou somar e fazer a diferença. Aí vai dar menos 3.207. Aí agora a questão 7. Substâncias criogênicas como nitrogênio líquido tem ponto de ebulição de menos 196 graus Celsius e o gelo seco, dióxido de carbono sólido, ponto de sublimação menos 78,5, podem ser utilizadas no tratamento de lesões da pele, na remoção de tumores ou na preservação de amostras biológicas. Sobre as substâncias citadas, o que se afirma? Primeiro, a molécula de nitrogênio possui fórmula estrutural N-dupla-N, apresenta ligação covalente apolar e geometria linear e é apolar. 2. A principal força atrativa que deve ser vencida para sublimar o dióxido de carbono é a força de dispersão de London. 3. A molécula de nitrogênio é uma substância simples, enquanto o dióxido de carbono é uma substância composta. E aí a gente tem que olhar essas afirmações e dizer quais são as corretas. Então, as corretas aí vão ser a 2 e a 3. Né? O nitrogênio, ele é da família 5A. Então, ele tem que fazer 3 ligações. Então, aqui, essa ligação dupla aqui não seria suficiente para equilibrar, né? Nitrogênio com nitrogênio. Então, não está certa. Já a segunda e a terceira estão corretas. Tudo bem? Sim. Aí aqui, questão 8. Aí aqui já vai entrar mais no que a gente estava vendo, né? Na parte de química orgânica. De acordo com a IUPAC, qual é o nome desse composto? Ó, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbonos. Se eu achar que essa é a cadeia principal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, se eu vier pra cá, ou se eu vier pra cá, eu também fico com 7. Eu vou ter que ver qual é o caminho que dá a menor numeração para as ramificações, não é isso? E lembra que aonde está a função orgânica é o que vai vencer. É o mais importante na hora de colocar a numeração. Né? Vamos supor, eu acho que essa aqui é a cadeia principal. Eu começo por aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aí com isso a hidroxila estaria no 7º carbono. Não, a hidroxila é mais importante do que as ramificações. Então ele tem que estar no 1º carbono. Tem que começar a contar a partir daqui, tá? Então tem 7, então eu já sei que vai ser heptanol, heptan 1-ol, porque como eu falei, a hidroxila que é o que determina a função orgânica, é mais importante que as ramificações. Então, por isso que ele é heptan 1-ol, não heptan 7-ol, por exemplo. Tá? Aí, 1, 2. No 2º carbono, ele tem uma ramificação aqui que tem um CH3, que é um metil, né? Então, 2-metil. Por isso tá aqui, ó, 2-metil. 1, 2, 3, 4, 5. Na quinta, ele vai ter uma ramificação que tem 2 carbonos. Então, por isso, 5-etil. Heptan 1-ol. Deu para entender?
Sim. Aí qual é a diferença? Porque a letra A tá assim, 5-etil, 2-metil-heptanol, 2-metil, 5-etil-heptanol. Aqui, porque assim, 2-metil, 2-metil, 5-etil, 5-etil, heptanol, heptanol. Tá a mesma nomenclatura, só que aqui, ó, tá em ordem alfabética. Então, de acordo com a IUPAC, o que é mais importante não é a numeração em que o carbono está, mas sim a ordem alfabética das ramificações, tá? Então, você vê que aqui também, se você olhar para as ramificações, o nome das ramificações da cadeia principal não está errado, mas não está em ordem alfabética. Está em ordem numérica, né, das ramificações. Então, tem que tomar cuidado com isso, tá? Alguém entrou, Vanderlei? Alguém entrou? Não. É impressão minha. Não. Eu achei que tinha entrado mais alguém. O óxido nítrico, NO, é produzido naturalmente pelo organismo e vem sendo estudado por diversas áreas relacionadas à saúde, uma vez que a redução de sua biodisponibilidade está associada ao desenvolvimento de doenças arteriais, coronárias, ósseas, entre outras. A equação química não balanceada a seguir apresenta um exemplo de reação para a produção de NO. Então, ó, NH3, amônia mais oxigênio, vai dar óxido de nitrogênio, óxido nítrico mais água. Sabendo que as entropias molares padrão de cada participante da reação são 193 joules por mol, Kelvin, 205, 211, 189, a variação de entropia padrão da reação é de aproximadamente quanto? Aqui também está uma matéria que a gente não viu ainda. Então, a primeira coisa é balancear a equação, tá vendo? Por exemplo, aqui eu tenho 2 hidrogênios, aqui eu tenho 3. Eu tenho que ter a mesma quantidade de hidrogênios no reagente e a mesma quantidade no produto. E assim com oxigênio e com nitrogênio. Então, tem que balancear. Então, a primeira coisa aqui foi balancear. Aí balanceou. Aí eu vou ver o somatório das entropias. Entropia é energia, vamos dizer assim. Então, 2 vezes a energia do NH3 que ele me deu, que é 211, né? Mais 5 meios de O2. É produto, é como se fosse entalpia. É produto menos reagente. Aquele triângulozinho que a gente viu na questão anterior, triângulozinho H, é ΔH, aquilo ali é a variação de entalpia. A variação de entalpia é sempre a entalpia do produto menos a entalpia do reagente, tá? É sempre essa ideia. E aí, o produto aqui tá no 2NO, 3H2O. Então, 2 vezes a entalpia do NO, tá aqui, 2 vezes 211, mais 3 vezes a da água, 3 vezes 189. Esse valor 211 e 189, ele deu aqui, ó. Tá vendo? Ele botou na ordem que aparece na reação. Então, calculando isso, eu vou achar a entalpia do produto, nessa parte, menos a do reagente. Então, menos 2 vezes a entalpia do NH3, que é 193, mais 5 meios da entalpia de O2, que é 205. E aí, fazendo essa conta, vai dar mais 90,5. Deu positivo, né? Então, quer dizer que tem uma energia positiva de 90 joules. Tudo bem? Deu bem? Sim. Tá. O fomepizol é um antídoto para tratar os casos de intoxicação por metanol. Seu mecanismo de ação está baseado no processo de inibição competitiva da enzima do álcool desidrogenase, que converte o álcool primário metanol em metanal e ácido fórmico. Então, vamos lá. Metanol termina em ol, que é um álcool.
Metanal termina em al, que é aldeído. Ácido fórmico, ácido carboxílico. O ácido fórmico é extremamente tóxico para o metabolismo humano, pois pode gerar graves danos ao nervo óptico, levando a cegueira permanente, além de gerar acidose metabólica. Abaixo foram representadas séries genéricas de reações orgânicas. Assim, a série que representa corretamente a oxidação completa de um álcool primário é... Álcool é quando eu tenho uma hidroxila, né? Ele está falando que R é uma cadeia carbônica qualquer. Ele pegou um álcool com um aldeído e formou um ácido. Não é isso? O que é um aldeído? Um aldeído é quando eu tenho uma ligação dupla na ponta da cadeia. Uma ligação dupla com oxigênio. Um álcool é quando eu tenho uma hidroxila, que é um OH. E um ácido carboxílico é quando eu tenho uma dupla de oxigênio mais uma hidroxila. Certo? Então, olha só. Aqui. Eu tenho aqui o álcool. Tá vendo? Porque eu tenho uma hidroxila. Eu tenho uma cadeia de carbono aqui. Por exemplo, C. Aí eu chego no álcool. Aqui eu tenho um aldeído, porque eu tenho uma ligação de dupla O na ponta. E aqui eu tenho um ácido carboxílico, que é a dupla O com uma hidroxila. Certo? E aqui ele é um álcool primário, porque está ligado só a um carbono. Aqui já não seria isso, ó. Ele está ligado a dois carbonos, está no meio de um carbono secundário. Tudo bem? Por isso que é a letra D. Então, carbono primário virou um aldeído e depois um ácido carboxílico. Foi? Sim. Esse R aqui é como se fosse vários carbonos, é uma cadeia carbônica. Pode ter um carbono só, como pode ter 300 carbonos. Não importa. Aí vamos ver esse aqui. A proteção catódica é uma técnica eficaz e amplamente utilizada para controlar a corrosão de estruturas metálicas, enterradas ou submersas, como tubulações, cascos de navios, tanques de armaduras de concreto. Tá. O princípio fundamental é transformar a superfície do metal a ser protegido, que naturalmente agiria como um anodo, corroendo-se um cátodo de uma célula eletroquímica. Ao fornecer elétrons para essa estrutura, a reação de oxidação-corrosão é interrompida ou drasticamente reduzida. Considerando os dados abaixo e um cátodo de ferro, o metal a ser escolhido para atuar como um anodo, de modo em que a proteção seja mais eficaz Então, aqui também é uma parte que a gente não viu ainda, a parte de ideia de eletrólise. O que a gente tem que pensar? Lembra de cátion e ânion? Cátion é positivo, ânion negativo. Então, a ideia é essa, cátodo positivo, anodo negativo. E aí eu tenho aqui, ó, magnésio mais 2. Deixa eu aumentar aqui. Potencial de redução. Ó, magnésio mais 2, ele é um cátion, concorda? Mais 2 porque ele tem 2 elétrons a mais. Quando eu boto aqui mais 2 elétrons, eu equilibro ele e ele vira o magnésio, tá vendo? Ele fica equilibrado, ele deixa de ser um cátion e ele vira um elemento equilibrado. A L3, ele é da família 3A, por isso que ele é mais 3. Se eu forneço 3 elétrons, ele vira alumínio equilibrado, no estado sólido.
O zinco, ele é mais 2. Se eu forneço 2 elétrons, porque aqui era mais 2, ele vira o zinco equilibrado. Então, repara que é sempre assim. Eu vejo quantos elétrons faltam, forneço o que falta para ele se equilibrar. Cátion, 2 elétrons, se equilibra. Ouro, mais 3, ganha 3 elétrons, se equilibra. Tá? E aí ele quer saber qual que é mais eficaz como um anodo. O mais eficiente aqui seria o magnésio. E aí tem a ver com potencial. Peraí, saiu. Tem a ver com o potencial de redução dele, que é menos 2,37. Dentro dos que me deu aqui, é o menor, tá vendo? E aí, como ele é o menor, ele é o que tem o maior poder de redução, de oxidação. Certo? Olhando para a Sim. tabela. Tá. Aí vem a lei de diluição de Ostwald. É uma relação fundamental na fisicoquímica que conecta a força de um eletrólito fraco, como um ácido ou uma base fraca, com sua concentração em solução. Essa lei proposta por Friedrich Wilhelm Ostwald no final do século XIX tem duas aplicações principais, relacionando a constante de ionização, a concentração molar e o grau de ionização. Considerando que o certo ácido monoprótico de concentração 0,2 mol e grau de ionização igual a 4% tenha sido colocado em um recipiente até que atingisse o equilíbrio de 25 graus, é correto afirmar que a constante de ionização desse ácido representa valor próximo a quanto? Então, quando eu falo que o grau de ionização é 4%, 4% é 4 sobre 100. Então, é a mesma coisa que 0,04. Aí eu tenho uma fórmula, que é chamada lei de diluição de Ostwald, que é constante de acidez é igual a essa porcentagem ao quadrado, 1 menos essa porcentagem, que ele deu aqui, no caso 4%. Então, 0,04 ao quadrado sobre 1 menos 0,04. Vezes o valor da concentração do ácido, que ele me deu aqui no enunciado, 0,2. E aí isso aqui vai dar 0,00333. Então, andando com a vírgula, 3,33 vezes 10 a menos 4. É uma aplicação de fórmula, direto. Tudo bem? Existe também isso aqui, Ka, Kb, Kp, isso é constante de acidez, constante de basicidade também, de acordo com a concentração que a gente tem no produto e no reagente. A gente vai aprender também, tá? A mistura gasosa mais comum e vital para a vida na Terra é o ar atmosférico, composto predominantemente por gases nitrogênio e oxigênio. Esses dois gases formam uma solução gasosa homogênea, essencial para diversos processos biológicos e industriais. O primeiro atua como um gás inerte, diluindo o segundo e ajudando a controlar a taxa de combustão e de processos metabólicos. O gás oxigênio é, obviamente, fundamental para a respiração e reações de combustão. Em um cilindro fechado, com volume de 50 litros, uma mistura gasosa ideal composta por 160 gramas de gás oxigênio e 560 gramas de gás nitrogênio encontra-se acondicionada, ou seja, guardada, né, numa temperatura de 27 graus Celsius. Para essa configuração, a pressão total do sistema é de aproximadamente quanto? Aí vai entrar na equação de Clapeyron. Lembra que eu falei com vocês na quarta-feira? PV igual a nRT? Só que antes de entrar nela, eu falei dela no iniciozinho da aula, que eu falei dos estudos dos gases. O que a gente tem que fazer? Tem que ver qual é a concentração que eu vou ter de cada um. Então, é a massa sobre o molar dela. O primeiro, 160 gramas
Tá vendo? Dividido por 32. 32 é de acordo com o valor da tabela periódica. Dá 5 mols. Depois, 560, que é o que ele me deu pelo valor da tabela periódica, 28, 20 mols. E aí eu somo esses dois, dá 25 molar. E aí eu vou substituir na equação de Clapeyron, PV igual a nRT. P é pressão, que é o que eu quero descobrir. V é o volume que ele me deu. N é o número de mols, que eu descobri aqui, 25, vezes R, que é uma constante, 0,081, 0,082, aqui ele botou 0,083, depende, né? E a temperatura eu tenho que estar em Kelvin. Então, lá ele deu 27 graus Celsius, eu passei para Kelvin aqui, 273 Kelvin. E aí, fazendo essa conta, vai dar 12,45 da pressão. Deu para entender? Sim, deu. Aí a pegadinha que teve aqui é de lembrar que tem que passar para Kelvin como é que se fala? Passar para Kelvin a temperatura e calcular o número de mols, tá? Deixa eu ver aqui, acho que dá para fazer essa questão. Dá tempo. Vamos lá. O selênio é um micronutriente essencial para o corpo humano, sendo obtido a partir da alimentação. Ele atua como um antioxidante, fortalecendo o sistema imunológico e protegendo as células, além de ter papel crucial no funcionamento da tireoide, na produção de hormônios e na saúde cardiovascular. Abaixo estão listados alguns compostos de selênio. Então aqui o trióxido de selênio de sódio, aqui o selênio com alumínio, aqui o selênio com hidrogênio e oxigênio. Aí ele quer saber qual é o número de oxidação de cada um deles. Vocês lembram como é que faz? Que aí eu vou botar aqui botar no PowerPoint de novo, só para dar uma revisada aqui. Não lembro, não. A gente tem que compartilhar de novo o PowerPoint. Ó. Cadê? A gente tem que ver qual é a família dos elementos. O oxigênio é da família 6A. Então, seria da família 6A. Faltam 2 pela regra do octeto para ele se equilibrar, né? Então, o NOx do oxigênio é menos 2. O sódio, ele é da família 1A ou 2A? Da família 1A. Então, o NOx dele é mais 1. Selênio vai ser X. Aí fica uma equaçãozinha. 2 sódio vezes o NOx dele, mais 3, porque eu tenho 3 oxigênios, vezes o NOx de cada um deles, mais X tem que dar 0. 2 vezes 1, 2. 3 vezes menos 2, menos 6. Mais X igual a 0. X tem que ser igual a menos 6 mais 2, menos 4, passa para lá, 4. Então, o NOx no primeiro é 4. No segundo, alumínio é da família 3A. Então, mais 3. Selênio X. Então, 2 vezes, porque eu tenho 2 alumínio. O NOx de cada alumínio 3, mais 3x, porque eu tenho 3 selênios, tem que dar 0. Então, 3x é igual a menos 6, x é igual a menos 6 dividido por 3, que dá menos 2. Então, aqui o NOx do selênio é menos 2. E no terceiro caso, aqui é menos 2, aqui é mais 1. Então, 2 vezes o NOx de cada hidrogênio, que é 1, mais x, que vai ser o NOx do selênio, mais 4 vezes o NOx do oxigênio, que é menos 2, dando 0. 2 vezes 1, 2. 4 vezes menos 2,
menos 8 igual a 0. X é igual a 8 menos 2, que vai dar 6. Então, o NOx aqui no primeiro é 4, no depois menos 2, depois 6. Então, qual é importante aqui? É saber que os elementos da família 1A tem NOx mais 1, da família 2A mais 2, da família 3A mais 3, 4A mais 4, 5A menos 3, 6A menos 2, 7A menos 1. E quem não está nessas famílias, que são aqueles elementos do meio, que são de transição como selênio, o NOx vai mudar de acordo com quem está em volta dele. Entendeu? Deu para entender a ideia? 4 menos 2 e 6. Sim, entendi. Camila, entendeu? Deixa eu voltar para lá. Aí aqui, ó, ele tá fazendo a continha que eu fiz lá, tá vendo? E aí tá mostrando o NOx do sódio mais 1, do oxigênio menos 2, alumínio mais 3, hidrogênio mais 1. Aí isso é de acordo com a família. 4 menos 2 e 6, que foi o que a gente achou. Aí vamos ver aqui. A ionização de ácidos é um processo químico fundamental que ocorre quando uma substância com caráter ácido de Arrhenius, é dissolvida em água. Nesse processo, as moléculas de ácido, que são compostos moleculares, reagem com a água e uma das suas ligações é quebrada, liberando íons. O elemento menos eletronegativo fica sem o elétron da ligação, assumindo carga positiva, enquanto o elemento mais eletronegativo assume o par de elétrons da ligação e, portanto, a carga negativa. Daí surge o termo ionização, pois são formados cátion e ânion a partir de uma molécula. Um caso clássico de ionização é do ácido acético, que é o ácido etanóico, cuja equação encontra-se corretamente equacionada onde? Então, ácido etanóico. Etanóico é porque ele tem 2, né? Deixa eu abrir. Vanderleia. Peraí. Na hora que eu fui abrir para ela, saiu. O ácido etanóico, ele vai ter 2 carbonos. O nome, et, né? 2 carbonos. Etanóico, oico, quer dizer que ele é um ácido. Então, ele tem que ter uma C dupla OH na ponta. Não é? E aí, boa noite, Vanderleia. Oi, boa noite. A gente tá vendo química. Tá. Tá bom? Então, Tá bom. a gente tá vendo aqui, o ácido etanóico, ele tem que ter 2 carbonos, porque et 2, né? Etanóico é um álcool, então tem que ser OH. E aí, quando ele sofre o processo de ionização, ele vai perder um hidrogênio, que é um cátion, vai ficar H+, e o restante vai virar um ânion. Vai ficar menos. Então, o que está acontecendo isso na reação é a letra A. Tá bom? Não tem, por exemplo, deixa eu mostrar aqui uma coisa para vocês. A letra C. Ele está falando que a parte do oxigênio fica positiva. Não é. Sempre quem vai ser, no caso desse daí, o mais fácil de ser quebrado é o hidrogênio. Então, é sempre o H+ que vai sobrar. A B está errada porque a quantidade de carbono e de hidrogênio não está balanceada. Era CH3, tá vendo? Aqui está botando como se fosse só um carbono. E eram 2. Então, a B está errada. A C também está errada porque está botando essa parte aqui como positiva e está liberando a hidroxila. Não é a hidroxila que ele libera, é o hidrogênio. E a E está errada porque está botando que o hidrogênio é negativo. Nunca que o hidrogênio vai ser negativo, coitado. Ele só tem um. O NOx dele é mais 1, tá? Vamos ver se a gente consegue.
Tá, aqui tem uma tabela periódica. E ele fala: o Brasil possui a maior reserva mundial conhecida de metais de terras raras, mas sua exploração ainda é limitada devido ao elevado custo tecnológico necessário para sua extração e separação. O próprio nome terras raras se refere à dificuldade dessa extração, uma vez que esses elementos são encontrados misturados na natureza e possuem propriedades físico-químicas muito semelhantes. Esses metais formam um conjunto de 17 elementos: escândio, ítrio e os 15 elementos da série de lantanídeos, indicados em cinza na tabela periódica. A seguir, tá vendo? Esse pedaço aqui. Isso aqui são o quê? Os elementos de transição. Ele está dentro dos elementos de transição. Aí por que a tabela periódica tem esse negocinho aqui, que é como se fosse um zoom? Porque os elementos que estão nessa coluna não caberiam aqui dentro. Então eles vão e dão como se fosse um zoom e colocam aqui fora, para não bagunçar os outros elementos da tabela, tá? É como se fosse uma caixinha onde lá dentro eu guardo esses elementos. Imagina que a tabela periódica é um piso. E aí cada quadradinho desse é um azulejo. Só que nesses 3 azulejos aqui, para eu caber mais, eu consigo tirar o azulejo e lá dentro guardar esses elementos aqui. Deu para entender? É só para fazer uma analogia. Porque senão eu tiro os azulejos do lugar. Aí a pergunta: mas se é tão difícil a extração, por que vale a pena investir em terras raras? Porque eles apresentam características muito interessantes, como magnetismo intenso e absorção e emissão da luz. Essas propriedades são importantes para várias aplicações tecnológicas. A gente está vendo aí, né? Que agora as pessoas estão atrás disso. Incluindo superímã, presente em disco rígido de computador, motor de veículo elétrico, lâmpada LED, laser e até separação de componente petróleo. Essas aplicações são tão importantes que têm provocado conflitos geopolíticos pela busca desses metais. Um bom exemplo brasileiro de terras raras são as areias monoazíticas encontradas no litoral do Espírito Santo, que são ricas em monazita, um mineral utilizado na produção de catalisadores, vidros especiais e ligas metálicas. Catalisador é o quê? Acelera a reação. A fórmula química aproximada da monazita é composta por uma mistura de diferentes proporções desses metais, com o íon fosfato PO4-3 e pode ser representada por Cl, Line, DTH ou PO4. A gente vê o que ele vai falar. Considerando o texto e seus conhecimentos químicos, assinale a alternativa correta. Aí ele fala: todos os metais presentes na monazita são terras raras. E aí isso é mentira, porque o tório não está na parte de terra rara, na tabela periódica. Ele está fora disso, daquela parte incisa. B. A monazita apresenta ligações químicas do tipo iônica entre os metais e o fosfato e covalente entre o fósforo e o oxigênio. É verdade. Lembra que o fósforo e o oxigênio, família 5A, 6A, vai fazer ligação covalente. E os outros ligações iônicas. C. Os metais de terras raras pertencem ao grupo dos metais alcalinos terrosos. Errado. Porque o alcalino terroso é a família 1A. O que é a família 1A? A família 1A é quem está aqui. Alcalino terroso. Então, o alcalino terroso é quem está na família 2A. As terras raras estão aqui, ó, no elemento de transição, porque a família 3A vai estar aqui, ó. Então, por isso está errado. D. Entre os ametais presentes na monazita, pelo menos um deles possui distribuição eletrônica. K igual a 2, L igual a 8, M igual a 6. Então, quem tem essa distribuição é o enxofre, que tem 16 elétrons. E o elemento que ele me deu não tem essa quantidade. Lembrando que cada elemento na tabela periódica tem uma quantidade exclusiva de elétrons, tá? Aí vem. O metal lítio é essencial para a produção das baterias de carros elétricos. Entretanto, a inserção de metais de terras raras, como o lantânio e o cério, também é muito importante para melhorar o desempenho dessas baterias.
Na natureza, esses metais podem ser obtidos através de seus óxidos O-2, como o óxido de cério. Após a extração, esse óxido pode reagir com um ácido sulfúrico, formando sulfato